amigo, minha amiga, o inverno começou oficialmente no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. Na Paraíba, a estação deve ter chuvas dentro da média e temperaturas mais amenas, diferente do que vimos no ano passado, quando El Niño influenciou o clima. Já está em linha com a gente para falar sobre esse assunto a meteorologista da ESA, Marli Bandeira. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que bom voltar a conversar com você, viu? Bom dia, Marli. Bom dia, que bom conversar novamente com você. Há muito tempo, como você disse, a gente não se conversava, mas é um prazer estar aí de volta, né? Revendo, pelo menos por voz, mas revendo, né? As nossas antigas entrevistas, né? Você me entrevistava. Bom dia, Poliana, bom dia, Esli, estou aqui à disposição. Realmente, como você disse, o inverno começou no dia 20, né, de junho, às 23 horas e 42 minutos, no hemisfério sul. E essa estação, ela significa justamente isso, as temperaturas mais baixas. Então, a gente realmente sente mais um friozinho nessa época, até dia 22 de setembro, que é quando começa a estação da primavera. Até o próximo dia 22 de setembro. Bom dia, Marli. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Conexão e marcar de vir presencialmente aqui pra gente, né, bater um papo presencialmente aqui. É mais gostoso presencialmente. Vamos ver. Doutor, eu chamo assim. Fala-se muito em mudanças climáticas, efeito de aquecimento global. Diante da experiência, né, da senhora de tantos anos, né, acompanhando dia a dia, mês a mês, ano a ano, e a senhora tem essa percepção mais apurada de que a gente. E o que dizer dessa mudança de clima, de épocas? Há 10 anos, há tantos anos atrás era de uma forma, hoje é igual. A senhora percebe com mais precisão? É o seguinte, às vezes as pessoas confundem mudanças climáticas com mudanças de tempo. Mudança de tempo é aquela que hoje chove e amanhã faz sol. Então, o tempo é o hoje, essa semana. O clima, como você disse, há 10 anos, há 50 anos. Mudanças climáticas, aquecimento global, está aí sim. Que interfere justamente o quê? Existe, o relatório, né, do IPCC, ele mostra justamente isso, porque são estudos de vários pesquisadores da área e conclui que justamente esses eventos mais extremos, eles serão mais frequentes. Ou seja, nós poderemos ter, e como estamos, né, evidenciando, chuvas mais intensas, né? Às vezes o frio mais intenso ali no sul do país. Então, e essa frequência de eventos extremos é que são as consequências das mudanças climáticas. Agora, mudança de tempo vai ter todo dia, né? Dependendo de qual estação do ano nós estaremos evidenciando, né? Então, principalmente no verão, o verão mostra muito bem isso, uma chuva bem intensa hoje e amanhã abre aquele sol. Então, isso são chamadas, né, esses eventos são chamados de mudança do tempo, tá certo? Mas as mudanças climáticas e o aquecimento global está aí sim. Marli, tem uma mudança, você que mora em Campina Grande, com certeza já está mais acostumada, mas aqui em João Pessoa a gente não vê isso com frequência, que são neblinas, né, tomando conta de toda a cidade, assim. Tem algo que possa explicar esse fenômeno por aqui, nesse período, já que a gente não via isso com tanta constância, Marli? Tem sim, Poliana. É o seguinte, como esse ano está bem característico, o deslocamento de nuvens, essas nuvens elas são mais baixas. Nós chamamos nuvens do tipo baixa, certo? Ela é baixa, é uma nuvem fina, certo? E traz aquelas chuvazinhas mais constantes, fininha, principalmente aqui também, nessa parte mais aqui do Agreste, do Brejo. Mas, como ela vem do oceano e adentra o continente, né? Então ela passa por João Pessoa, essa nuvenzinha mais baixa, como o solo às vezes esfria mais um pouco, então ela desce mais, essa nuvem ela desce, ela como é mais fria, nessa época do ano no inverno, mais fria, então ela desce, formando justamente esse nevoeiro. Isso é muito comum, principalmente quando a gente tem uma noite de céu limpo, porque a atmosfera ela resfria mais rápido
e o ar frio tende justamente a descer. É bem comum, você abre uma geladeira, a primeira coisa que você sente é os pés mais frios. Por quê? Porque o ar frio ele é mais quente, então ele desce. Então, por isso ocorre, né, em noites um céu mais limpo, e realmente quando amanhece o dia, essas nuvens mais baixas que está vindo lá do oceano, ela tende realmente a descer e formar esse nevoeiro. Ô Marli, Erli, mais uma vez, a gente percebe sempre falar, né? São famosos. Eu Ninho, Laninha. Nós estamos em qual? O que é que tá batendo na nossa porta aqui? É o Eu Ninho, é a Laninha ou é nenhum, Marli? Chegou outra criança nesse meio tempo. É nenhum, é nenhum. O ano passado nós tivemos um fenômeno El Niño, né? E tivemos um inverno bem quente. Então, aqui na época do São João, que tem essa festa junina, as pessoas mal iam de casar, porque realmente o inverno não foi tão frio como comumente ocorre, né? Esse ano, realmente, nós tivemos alguns dias bem frios. Então, esse ano nós não temos nem o fenômeno El Niño, nem o fenômeno Laninha atuando. Nós estamos numa condição neutra. Para que os ouvintes entendam, o El Niño é um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? Nessa faixa equatorial, que faz com que mude toda a configuração de ventos no globo. E, normalmente, quando nós temos um fenômeno El Niño, existe uma redução, normalmente existe uma redução de chuva e, consequentemente, também as temperaturas ficam um pouquinho mais altas. O fenômeno Laninha é o contrário, que é a menina, né, já esfria mais. As temperaturas, normalmente, as mínimas, quando se tem um fenômeno de Laninha, as mínimas, que elas são registradas durante a madrugada, elas ficam um pouquinho mais baixas. E o menino, porque os pescadores lá, que é o Ninho, lá do Peru, vive da pesca, e eles viam que quando tinha essa água muito quente ali naquela costa do Peru, os peixes migravam para o sul da América do Sul, que era onde tinha mais água fria, que é onde tem todo o alimento. Então, a pesca diminuía. E como era próximo ao Natal, os pescadores lá do Peru determinaram, né, definiram esse fenômeno como El Niño em homenagem ao Menino Jesus. Isso é uma aula, viu? Aula de história também. El Niño em homenagem ao Menino Jesus. Essa eu não sabia, eu não sabia, não. Sabia, não. Foi os pescadores que nomearam lá. Foi. Marli, outra história. É verdade. Outra história, minha amiga, que a gente sempre fala aqui, né, Erli do Povo? Parece que nossa região metropolitana, ela é bipolar, né? Mesmo tempo que tá uma tempestade, vento, aquela coisa toda, um pé d'água, Marli. Daqui a 15 minutos que a gente bota o pé na rua, tá um sol, céu lindo. Tem gente que diz assim, tá chovendo, mas eu vou pra praia, que já abre mesmo tempo. Por que acontece essa bipolaridade que a gente chama, Marli? E essa bipolaridade, coisando com poli aqui, você chove num bairro, aí no outro não choveu. É verdade. Isso é bem comum ocorrer isso, principalmente na época de verão. Porque forma-se uma nuvem, nós chamamos de nuvens convectivas, e ela tem um período de vida, vamos dizer assim, muito curto. Então, ela forma-se muito rápido e também morre muito rápido. Então, dá aquela pancada de chuva e ali abre o sol. Então, isso é muito comum no verão, né? E realmente, dependendo do tamanho também, né, desse sistema, chove no bairro, não chove hoje, isso é muito comum. Verão, né, e às vezes na primavera. Às vezes a primavera ocorre também, mas isso é muito comum na estação de verão. Quais as regiões do estado que a gente tem assim mais mudança climática, vamos dizer assim? A gente está no inverno, né, Marli? Aqui em João Pessoa está dando para sentir bastante. Eu estive recentemente em Campina Grande, também estava um friozinho muito gostoso, muito típico ali da região, da sua região. E o nosso sertão, nosso alto sertão, também esse clima friozinho chega por lá, Marli? Chega sim. É o seguinte, no mês de julho, o dia mais frio aliás, até do ano, foi no dia 3 de julho. Onde Serra Branca, que fica no Cariri, deu 13,5 na madrugada.
E em Campina Grande, 17,1. João Pessoa fez frio, 20,1. Né? 20 graus em João Pessoa realmente já faz frio, né? Já se põe um casaquinho. Santana de Mangueira, que fica no sertão, que você falou, deu 13,8. Então, nessa época do ano, nesse dia, à noite, praticamente não teve luz, era céu limpo, como eu disse anteriormente, céu limpo. Então, quando o céu está limpo, toda a radiação do sol que é recebida durante o dia, ela vai escapar rapidamente. É a mesma coisa de uma panela. Quando você fecha a panela, ou sei lá, seja lá o que for, se você abre, vai esfriar mais rápido, né? Então, como não tem a nuvem, no caso que é a tampa, não tem a nuvem, então aquela radiação que foi recebida durante o dia, ela vai escapar muito rapidamente, então vai esfriar muito rápido. Então, foi o que aconteceu no dia 3, além da gente nós estarmos no inverno. Esse dia foi um dia de céu limpo. Então, se o céu estiver muito limpo na época de inverno, pode-se esperar frio. Ô, Marli, a gente Aí tá... você poderia até me perguntar o seguinte, mas a cidade mais fria é no sertão? É no Cariri? Aí eu digo não. Por quê? Porque a diferença térmica, né? A amplitude térmica do sertão é diferente de Areia. Areia, sim, é a cidade mais fria. Por quê? Durante o dia é frio, chega em torno de 23, 22 graus nessa época do ano, e a mínima em torno de 18, 17. Então, se você fizer a diferença entre a máxima e a mínima, essa amplitude térmica ela vai dar pequena. Mas se você vai fazer a amplitude térmica de Serra Branca, a máxima chega em torno de 29, 30 graus, e a mínima, como chegou nesse dia, do dia 3, 13, então é muito grande. Então, o dia é quente, mas as madrugadas são bem frias. Então, essa é a diferença lá do sertão Cariri para a região do Brejo, né, Agreste, aqui no estado da Paraíba. Ô Marli, a gente tá divulgando, a gente falava aqui em off aqui sobre a programação, tá sendo formada aí o Caminhos do Frio, né? Várias cidades, tal. Vai fazer frio esse ano, Marli, no Caminho dos Frios, para nós se preparar? Eu quero saber o que eu vou, Marli. Vai sim. Realmente, Caminhos do Frio, realmente aquela região é bem fria. E climatologicamente, agosto é considerado o mês mais frio. Então, ainda vamos sentir realmente frio. E principalmente quem irão realmente participar, né, desse evento que é Caminhos do Frio. Nessas regiões, principalmente ali nos municípios do Brejo Paraibano. Ô Marli, o que é que a gente prevê, né, para os próximos dias, assim? O que é que você poderia dizer para o nosso público ouvinte aqui da Rádio Clube FM, que escuta a gente da capital até o Alto Sertão do estado, né? A gente se previne aí para chuva, né, ou só para esse climinha mais frio mesmo, e essa neblina? Julho ainda faz parte do período mais chuvoso das regiões do Agreste, do Brejo e do litoral, essa parte mais leste. Então, julho ainda espera-se chuva, né? Principalmente na região do litoral. Né? Essa semana existe perspectiva. É aquela chuva, chove, aí passa um tempo sem chover. São chuvas intercaladas por períodos sem chuva. E chuvas esparsas, principalmente nas regiões do Brejo e Agreste. Cariri pode ocorrer alguns eventos, mas muito pontual. Curimataú, Sertão e Alto Sertão, o período é fevereiro a maio. Então, o período mais chuvoso, eu peço para as regiões desse setor centro-oeste do estado, já foi encerrado. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer um dia ou outro uma chuvinha, tá certo? Mas nessa parte leste, Agreste, Brejo e Litoral, o mês de julho ainda espera-se chuva. Ô Marli, eu tenho só mais um aqui, um sertanejo que é da cidade de Patos. É mito ou é realidade? Lá é quente mesmo ou é folclore? E o porquê de lá ser tão quente? Que eu percebo que lá é quente, mas é ou não é? Eu pensei, mas tem hora que nós se acostuma com a quintura. É realidade que Patos, algumas regiões aqui da Paraíba são quentes e tem alguma explicação? 40 graus, Marli, é verdade? Patos já foi registrado 40 graus em Patos. Realmente, Patos é a região ali, aquela região a mais quente, né, do estado da Paraíba. E justamente ela está situada bem na parte central, né, tem aquela parte da serra, tudo.
Então, tudo isso contribui para que é uma cidade mais quente. Na época de verão, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, que é a parte os meses que compõem a estação do verão, realmente Patos já chegou a 40 graus. E é bem quente, as pessoas até costumam dizer que cozinham o ovo lá no asfalto, né? Mas realmente, e a sensação térmica, ela é realmente bem acentuada. Então, sente ainda mais calor do que o termômetro, né, está marcando. Eu prefiro geladinho, Marli. Eu sou acostumado no quente. Marli, obrigado, viu, pela participação, pela aula da gente hoje, viu? Eu que agradeço, viu? Tudo de bom. E estamos à disposição. A ESA, todas essas informações também, ela consta no site da ESA, que é aesa.pb.gov.br. Marli, no Instagram a gente te encontra também, minha amiga? E no Instagram também, viu? A ESA também tem o Instagram. Todos os dias no Instagram tem a previsão de tempo atualizada. Certo. Né? Então, todos os dias consta, no caso, a previsão. E no site, as chuvas que ocorreram nas últimas 24 horas também. Então, tem várias informações todos os dias atualizadas. Certo? Certo demais. Acabei de seguir aqui a ESA GovPB. GovPB, isso mesmo. Obrigada, minha amiga. Foi bom matar a saudade por telefone, mas foi bom, viu?